Então, vamos analisar agora o segundo exemplo, tá bom? No primeiro exemplo a gente já viu, a gente conseguiu um modo em que a conclusão é falsa, mesmo as premissas sendo verdadeiras. Vamos ver um segundo exemplo, ver se a gente consegue fazer a mesma coisa e dependendo de como é que for o teste, quais conclusões a gente pode tirar disso, tá certo? Bom, a gente vai fazer o segundo exemplo agora, ainda vamos usar André, Beth e Caio, mas como A, B e C, tá certo? Como símbolos, da mesma forma que a gente fez no exemplo passado. A gente usa a primeira premissa, né? André é maior do que Beth, certo? A gente vai usar a mesma conclusão, tá bom? André é maior do que Caio, mas a gente vai mudar a segunda premissa, tá certo? Ao invés de dizer que Caio é maior do que Beth, vamos usar que Beth é maior do que Caio, tá certo? Então a gente vai ter aí o seguinte argumento, né? André é maior do que Beth, Beth é maior do que Caio, logo André é maior do que Caio. Ou, de forma simbólica, como a gente pode abstrair o que é importante quando a gente quer analisar a forma lógica, né? A é maior do que B, B é maior do que C, e A é maior do que C. Né? Essa é a conclusão que a gente tem. Ora, uma vez que a gente fez isso, vamos desenhar como é que isso aqui pode ser, ou vamos modelar. Pegue uma massinha de modelar e faça aí na sua mão, né? Teste também. Como é que a gente pode fazer isso se manifestar fisicamente, né? Digamos assim. A gente faz aí um A, vamos botar aí um A de 4 centímetros, né? A gente faz aí, fez lá uma massinha de modelar, botou uns 4 centímetros, a gente faz então, você pode, 4 centímetros, 4 dedos, né? Você pode usar assim, 4 dedos. Você tem aí esse A, você tem um B, agora a gente vai fazer um B de 3 dedos, digamos assim, né? E a gente vai fazer um C de 2 dedos. Isso parece que é um desenho bom para a gente, um tamanho bom para a gente fazer aí o nosso argumento, né? Ora, uma vez que A tem 4 dedos e B tem 3 dedos, a gente conseguiu fazer a verdade da primeira premissa, né? A é maior do que B. E a segunda premissa de que B é maior do que C? Ora, uma vez que B tem 3 dedos e C tem 2, a gente também conseguiu fazer a verdade da segunda premissa. B, de fato, com 3 dedos é maior do que C, que tem 2 dedos. Ora, e a conclusão dessas informações? A maior do que B, B é maior do que C. Será que a gente pode concluir de que A é maior do que C? Ora, pelo menos nesse desenho, A tem 4 dedos e C tem 3 dedos aí, né, de altura, digamos assim, de massinha de modelar, não é? Ora, então parece que a nossa conclusão final é verdadeira. A gente conseguiu aí fazer as duas premissas verdadeiras e a conclusão também. Mas qual é o nosso teste? O nosso teste é fazer um jeito onde a gente encontra uma conclusão falsa e as premissas verdadeiras. Se a gente encontrar isso, a gente pode dizer, peraí, dessas razões aí que você está me dando, eu não posso concluir isso aí que você está querendo concluir, tá certo? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que a conclusão seja falsa. A maior do que C seja falsa, né? Então, a gente usa mais ou menos o mesmo desenho, ou o mesmo tamanho de massa de modelar que a gente fez no exemplo passado, do vídeo anterior. Ora, a gente faz o quê? Um A de 2 centímetros e um C de 4 centímetros, ou um A de 2 dedos e um C de 4 dedos. Ora, a gente conseguiu, então, fazer a conclusão A maior do que C ser falsa. A gente conseguiu isso, né? Então, o que a gente precisa? Falta aí a gente modelar o B, né? Vamos modelar o B de uma forma que a gente faça a primeira premissa falsa, ou a segunda premissa, a segunda premissa falsa. Na verdade, se a gente fizer isso, o que acontece? Se a gente fizer a primeira premissa falsa, a segunda premissa falsa, aí você, de fato, se você tem uma falsidade no seu argumento,
a sua conclusão pode ser falsa, né? Então a gente vai testar aqui para ver se consegue as duas verdadeiras. Vamos lá. A maior do que B. Como é que a gente pode desenhar isso daí A maior do que B, ou fazer com massinha de modelar A maior do que B? Se A tem 2 dedos, ou 2 centímetros, a gente pode fazer o quê? Um B com um dedo, 1 centímetro, né? Vamos fazer mais ou menos isso. Um B aqui com 1 centímetro. Certo. A gente fez esse B e a gente concluiu aí que A maior do que B é verdadeiro, né? E o que acontece com a segunda premissa? Okay? A segunda premissa é que B é maior do que C. Ih, não deu certo. O B aqui só tem um dedo, só tem 1 centímetro, e o C tem 4. 4 dedos, 4 centímetros. O C está maior do que o B, então não está dando certo. O B aí, ele está menor do que o B, e não era o que a gente queria. A gente quer tanto que o A seja maior do que o B, quanto que o B seja maior do que o C, mesmo sendo falso que A é maior do que C. A gente não conseguiu isso quando a gente tentou fazer a primeira premissa ser verdadeira. Ou seja, sendo a conclusão falsa, A maior do que C é falso, né? A gente fez um A com 3 dedos e um C aí com um A com 2 dedos e um C com 4 dedos, né? Mesmo isso sendo falso, toda vez que eu testo as duas sendo verdadeiras, quando eu boto a primeira verdadeira, a segunda é falsa. Então, vamos tentar o contrário. Vamos tentar fazer a segunda verdadeira, né? B é maior do que C ser verdadeiro, e testar como é que fica o resultado de A maior do que B. Ora, vamos então aqui, a gente apaga, né? Ou a gente desmancha a massinha de modelar que a gente fez para B, e vamos fazer então agora um B maior do que o C. Ora, se o C tem 4 dedos, vamos fazer o B com 5, tá bom? Você faz aqui um B grandão, né, com 5. Opa! Agora deu certo, ou seja, a conclusão está falsa, né? A maior do que C é falso, porque o C aí é maior do que o A. E a gente conseguiu então fazer a segunda premissa verdadeira, né? B maior do que C. B aí tem 5 dedos e C tem 4. O que acontece quando a gente faz a segunda premissa verdadeira? Ora, a gente consegue fazer a verdade que A seja maior do que B? Opa, parece que não. Porque o nosso A ali tem 2 dedos e o nosso B agora, para ser maior do que o C, precisa de 5. Então a gente não conseguiu fazer o A maior do que o B. Ou seja, quando você faz a falsidade da conclusão e tenta a verdade da segunda premissa, parece que sempre a primeira premissa vai ser falsa. Então, se você não conseguiu fazer com que as duas sejam verdadeiras, ou seja, sempre que você bota aquela conclusão como falsa, uma das premissas tem que ser falsas, opa, agora você percebe, o teste está mostrando alguma coisa. O que a gente queria? A gente queria mostrar para a pessoa que, olha, mesmo tudo isso aí que você está dizendo ser verdadeiro, aquela outra conclusão que você está tendo, ela pode ser falsa. O que a gente conseguiu perceber? A gente não consegue fazer isso. A gente não consegue mostrar uma forma em que a conclusão final seja falsa com todas as premissas sendo verdadeiras. Ou seja, a gente não pode dizer isso. Então, se a gente, de algum momento, aceitar a verdade de tudo que a pessoa está dizendo antes, a gente vai ter que aceitar a verdade da conclusão. Ou, em outras formas, sempre que A maior do que B for verdadeiro e B maior do que C for verdadeiro, se a gente desenhar isso, a gente vai ter a conclusão de que A é maior do que C, ou é mais alto do que C, né? Isso a gente não conseguiu pensar em nenhuma forma que pudesse falsear isso. Ou seja, aí a gente tem um argumento válido, né? A estrutura desse argumento é válida, ou seja, a verdade das premissas, todas as possibilidades de verdade das premissas garantem a verdade da conclusão. Isso é muito importante e a gente percebeu isso não pelo conteúdo de A, o conteúdo de B e o conteúdo de C, que podia ser ser humano, ser gato, ser pássaro, né? Ser um pincel, ser qualquer coisa, ser um quadro, né? A gente conclui isso como
analisando a forma daquilo que estava sendo passado, né? A forma lógica das informações passadas em modo de argumento, né? Isso é extremamente importante quando a gente está em debate, principalmente quando são conteúdos polêmicos, né? Você pode parar um pouco, abstrair do conteúdo e analisar a estrutura lógica. Será que essa estrutura aí que você está me passando está certa? Pode estar com algum problema, como a gente viu no exemplo 1. Ou então, você pode perceber que de fato está certo. Se essa estrutura está certa e aquelas premissas que a pessoa está passando garante a conclusão, e você não estava querendo aceitar a conclusão, mas você, vamos supor, né, que você aceitava as premissas da pessoa, você começa a entrar no sinuca de bico. Talvez você precise aí rever a sua posição, ou mudar de ideia, concordar com a pessoa, né, porque você pode ter uma estrutura lógica aí que seja correta, né, e se você aceitava as premissas, você vai ter que aceitar a conclusão para se manter coerente, racional e lógico, né, nesse caso. Quando ocorre uma situação dessa em que você tem as premissas que você concorda verdadeiras e a estrutura lógica está correta, mas você não quer concordar com a conclusão, aí você tem que começar a pensar de outras formas, né? Ou seja, você vai ter que começar a sair da caixa, tá bom? Às vezes, quando a gente encontra uma situação dessa, a gente está tão pensando naquilo ali que a gente chega num laço lógico. Laço lógico é o que a gente vai ver nos próximos vídeos, tá certo? Por enquanto a gente fica aqui com a noção de estrutura lógica e aí uma estratégia de argumentação, que é, tá bom, eu não concordo com você, mas vou pensar como você, vamos testar. Se tudo aí que você tá falando é verdade, será que essa conclusão é verdadeira? Vamos pensar uma forma. Vou botar a conclusão falsa. Será que essa conclusão falsa eu consigo dar a verdade das premissas? Se eu conseguir isso, é porque você não pode sustentar essa argumentação, que mesmo tudo que você está dizendo sendo verdade, a conclusão é falsa. Se eu não conseguir isso, é porque sim, se tudo isso que você está dizendo for verdade, a sua conclusão é verdadeira. Você tem uma estratégia de argumentação de baixo para cima, né? Você começa na conclusão, falseia ela e tenta ver a verdade das premissas. A gente fica por aqui, continua nos próximos vídeos.